Prontinho. Então, vamos hoje falar da mente carnal. Iniciamos a aula hoje focado na mente carnal, né, o que seria essa mente, que tanto que Joel fala, né, nas obras dele, ele mostra, né, como que a gente faz para transcender essa mente, ele diz nas obras como que ela se apresenta, né, em relação à presença, né, e hoje vamos dar um geral, assim, do que seria essa mente, como é que surgiu essa mente, como é que opera essa mente em nós, né, para que a gente comece a desidentificar dessa mente aos poucos, né, porque não é fácil, nós temos aqui um condicionamento, né, muito, digamos assim, antigo, né, de várias experiências nessa mente, então é uma mente, assim, muito forte, manipuladora, né, ela está condicionada, e a gente não percebe muitas vezes como é que ela está agindo. Então, hoje a gente vai trazer aqui, em relação a Joel e o Curso em Milagres, como é que se entrelaçam essas informações, né? Então, vamos começar explicando aqui, através do Curso em Milagres, como é que surgiu essa mente. E depois a gente entra na questão do Joel. Então, lá no início, que não tem início, né? O que sempre foi e sempre é, que é o todo, o Criador, né? Deus, se estendeu, né? Gerando o seu filho, criando o seu filho, né? Como sua imagem e semelhança, que quer dizer o quê? Como seus atributos, né? As suas qualificações. Então, nós, como filhos de Deus, somos como ele nos criou. E o que quer dizer isso? Puros, perfeitos, impecáveis, invulneráveis, né? Imaculados, santos. Né? A gente só tem perfeição. Nós não temos esse conceito que tem aqui nessa dualidade, você tem seus defeitos, assim como você tem suas qualidades. Isso é do ego. Né? Então, naquela criação perfeita, só uma extensão, então não tem separação. O nosso equívoco maior é a gente acreditar que nessa criação é parecido com aqui na dualidade, né? Então, quando alguém tem um filho, gera um filho, dá a sensação que dividiu, né? Porque criou um corpo. E aí tem uma sensação de separação. Não, é uma extensão. Então, ele se estende criando o seu filho. Perfeito. E aí, por um milésimo de segundo ali de pensamentos, né, porque nós temos o pensamento de Deus, dentro da nossa mente ali, estendida, tivemos um pensamento, por um instante, como é que seria estar à parte do Criador, à parte de Deus. Só que nesse instante de devaneio, né, digamos, o filho, né, somos nós, somos um só, né, nós estamos apenas em corpos diferentes, mas só existe uma mente, só existe um ser. Sentiu ali, né, culpa, sentiu ali o peso, né, e aí fez o ego. Mas isso tudo dentro da própria mente. Não é que fez fisicamente, né? Não é que se criou como Deus, apenas fez, mas fez na mente. Então, projetou dentro da sua mente um ser à parte de Deus. Por isso que Joel traz, né, em várias obras, né, é tudo uma projeção de uma mente. E o Curso em Milagres também fala, é uma projeção de uma mente. O Advaita é uma projeção de uma mente. Por quê? Porque não é real. Né? E como nós vimos nas outras aulas, do irreal para o real, só pode ser real aquilo que é criado através do Criador. Tudo que é feito não tem realidade, é mutável, é transitório e pode ser desfeito. Então, o ego ele tem esse conceito. Ele tem o conceito de fazer.
Então, nós, como filho de Deus, uma única mente imaginou na nossa mente como é que seria separado. E dali por diante foi feito todo o cenário que a gente conhece hoje. Planetas, universo, galáxia. Aí a gente fala, é infinitas galáxias, infinitos universos. Tem aí possibilidades de outras existências, e Joel fala dessas existências no livro dele. Se eu não me engano, acho que é no Um Parênteses na Eternidade, eu não tenho certeza, mas ele acreditava, assim, que existia outras formas de vida. E por que é infinito? Porque é imaginação, né? Não tem realidade, né? Não tem, imagina. Então, eu posso imaginar 1.000 coisas, 1 trilhão de coisas dentro dessa mente. E aí, esse Filho de Deus fez na sua mente um pensamento chamado ego. E deu poder para esse ego. Então, se estendeu. Eu, como filho, me estendo, né? Eu fiz o ego no meu pensamento. Aí, pela culpa de eu me sentir separado do Criador, eu sinto vergonha. Então, eu não quero voltar para aquele lugar. Porque o ego, naquele momento que ele é feito, ele ganha ali um poder, né, de manipular, um poder de persuadir, e ele é feito no oposto de Deus, por isso que Joel fala dos pares de opostos. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, Val, você pode me falar e a gente, né, que a mente aqui ela vai transcorrendo e vai chegando às intuições, a gente vai falando, tá? Não, tá tranquilo. Então vamos lá. Então, o Joel fala dos pares de opostos. Os pares de opostos que a gente vai ver depois nada mais é do que os opostos que se, né, entre esses conceitos humanos se complementam, digamos assim, né? Ah, não pode existir tristeza sem haver alegria, não pode existir amor porque sem o ódio. Olha só, tudo isso dentro do conceito do ego. Porque quando eu imaginei o ego, quando eu fiz o ego, a parte de Deus, todos esses opostos foram inseridos dentro desse ego. Porque ele não consegue sobreviver ou viver dentro das qualificações, né, dos atributos divinos, porque ele não foi feito por Deus, ele não foi criado por Deus. Então, logo, dentro dessa mente não pode existir amor. Qual que é o sinônimo de ego? Medo. E o que faz o ego sobreviver? Culpa. Então, daí nós já temos aqui um cenário terreno, né, um cenário mundo, que esses sentimentos, né, esses atributos do ego, é o que fazem ele sobreviver. E nós damos poder para ele. Então, aí, nesse momento, né, de, entre aspas, separação, porque não houve separação, é impossível se separar, porque ele criou a sua extensão, tá? Então, nesse momento, o ego diz, bom, vamos fazer uns corpos, que aí você vai ficar guardadinho dentro desse corpo e Deus não vai te atacar. Então, porque ele inseriu na nossa mente o medo. Aí eu já estou com medo de Deus, porque nessa minha mente eu acreditei que realmente eu me separei, que eu fiz uma coisa horrível, eu ataquei Deus. Então eu estou com medo desse lugar agora, eu não posso voltar lá para ele porque eu vou ser punido. Tudo uma história contada dentro de uma mente, tá? Ainda está na mente. Não tem nada fora dessa mente. Então, vamos lá para a gente não se perder. Eu estou vendo aqui um universo, um mundo. Então, tem pessoas, tem coisas, objetos, animais. Aonde está tudo isso? Na mente. Com mente. A minha mente. Junto com a do ego. Não tem nada separado. O ego ainda está comigo.
né? Ele não está num lugar e eu no outro, não. O que seria de fato o ego em relação a mim? Uma crença minha de como que eu sou. Então, a gente vai ver mais para frente que transcender essa mente que o Joel fala nada mais é do que eu desfazer esta crença que eu acreditei que o ego me disse sobre mim. Então, a gente aqui, só para não perder ainda a historinha do fazer, né, de como isso aqui tudo se moldou, o que o ego ele me vendeu e eu comprei? O medo da separação, que eu vou ser punido se eu voltar para Deus, olhar para aquele lugar onde eu acho que eu me separei, eu vou ser punido. Então, já começa aí. Então, eu tenho uma linha que é muito simples de entender todos os problemas nossos aqui. Primeiro, eu acho que eu me separei. Então, eu tenho uma falsa sensação de separação, eu tenho uma ilusão de separação. Logo, me leva para um sentimento de culpa e depois me leva para uma autopunição. Então, eu começo a me punir aqui nesse lugar de várias formas, e a gente vai falar disso. Então, isso tudo é a mente carnal, é a mente do homem, carne, né? Do homem que se acha separado de Deus. Então, Deus está num lugar, eu estou aqui, e essa mente que me domina. Ô Van, e desde que a gente é pequeno, a gente tem, né, incutido na gente aquela culpa de Sim, que, né, tu vai lá para tal lugar, tu vai ser julgado, tu é pecador, tu é mal, tu não merece nada, tudo isso, desde que a gente é exatamente. pequeno. Ah, e aí entra o inferno, né? É, Entra o grande inferno, que a gente vai falar do inferno. tá bom. E que é esse inferno? A gente já vai, porque senão a gente perde aqui. A mente ela é livre, né? Então vai recebendo a intuição, a gente vai se perder. O inferno nada mais é do que a culpa na mente. Não existe o inferno físico como foi vendido para nós. E aí nós vamos. Olha só que doido, né, Val? Você passou pelo sistema, né, religioso e sabe disso, né? Deus vai te julgar. É, Se você não fizer, né, seguir direitinho, ele vai te punir. Não tá lá? é. Uma grande eternidade no inferno. É o que nos espera, segundo a religião, né? Como é que pode você dar um atributo dual para algo, né? A gente não pode nem classificar Deus, porque não tem como classificar Deus, é só sentir Deus, você não consegue decifrar, você não consegue classificar. Né? Mas vamos colocar ele, né, num contexto benevolente. Como é que você pode algo que é só amor, trazer ele para a dualidade e atribuir as enfermidades, as atrocidades? A gente vê aqui no mundo, né, as catástrofes, né, como tsunami, terremoto, essas coisas deste mundo, sendo atributo dele. São castigos, né? Gente, que doideira! Quando eu pego isso no YouTube, que às vezes eu vou aqui para os News Terra, né? Eu chamo de News Terra. Vamos ver as News Terra hoje. Como é que está esse colapso, né? E aí eu vou aqui e eu escuto alguns pastores, às vezes, né? E aí eles abominam algumas pessoas que não seguem o que eles querem. E aí tem umas pessoas que falam, olha só a enchente que está tendo lá no lugar X, PTO. É Deus. Deus falando, Deus punindo, Deus. Porque ali, como aquele presidente, aquela civilização ali, aquela sociedade, sei lá, não fez o que tinha que ter feito, agora Deus vai castigar. Aquilo ali só é castigo, gente. É só de Deus. É assim que eu escuto. Aí eu fico assim, com os olhos desse tamanho, né? Aí eu falo, pai,
Tenha paciência, né? E ele tem mesmo, né? Porque ele tá fora disso aqui, né? Ele nem conhece essas parafernalhas que a gente fez. A gente fez, não. A gente deu poder pro ego e o ego fez todo esse cenário, né? E aí a gente acreditou nisso e agora isso aí está transcorrendo livre, leve e solto. Então o inferno, né, que a gente escuta por aí ainda, que é muito presente na mente, né, carnal, é o julgamento de Deus. E você, se você faz isso, olha só que doideira. Você está igualando Deus ao ego. Logo, não tem salvação. Ferrou. Ferrou. Se eu sou punida pelo meu Criador e depois eu também sou punida pelo ego, para onde eu vou? Então, olha o quanto é libertador eu saber que existe o Espírito Santo, que é a voz de Deus em mim, vindo, assim, me despertar desse sonho e dizer: nada aconteceu. Volta, desperta, isso é só um sonho. Eu considero como pesadelo, né? Mas o curso diz que é um sonho, eu já chamo de pesadelo. E aí ele fala: volta, porque você não está aí, você só está. Você está dormindo, você está inconsciente. Esse é o despertar da mente, é despertar para o espírito, né? Não é despertar para ver o que é a matriz. Isso faz parte, faz. Você desdobra a consciência e começa a ver primeiro essa realidade. Então, isso faz parte do processo. Então, você começa a ver que tudo aqui é manipulado, que existe, né, as manipulações dos nossos irmãos, etc e tal, tem joguinho, né, que nada é aquilo que te falaram. Depois desse estágio, que é o despertar para fora, você tem o despertar para dentro, que é reconhecer quem você é de verdade, que é o que Joel traz. O eu sou, o que sou. Né? Então, esse ego que nós fizemos aqui, que nós demos poder, porque eu me senti culpado, eu imaginei como seria o oposto, né, o ausente de Deus e sair por aí sozinho, brincando sem o meu pai, eu fiquei com vergonha, culpa, e agora eu estou me punindo através do ego. Então, eu entrei num sonho profundo durante muitas existências, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a reencarnação, que agora deu uma clareza na minha mente recentemente sobre isso, que a mente tenta linearizar, mas só para a gente entender que não existe reencarnação, porque reencarnar significaria eu pegar o mesmo corpo, né? Não é isso. São várias encarnações. Que seriam isso? A minha mente projeta corpos. Então, esse corpo morre, aí ele está na culpa, tem que ele não está desperto ainda naquilo que ele é de verdade, então ele volta, não é que volta porque nunca saiu daqui. Aí essa mente que está na culpa ainda, preso aqui nessa dualidade, faz outro corpo. E aí vai fazendo corpos. E aí a consciência vai tentando despertar em vários corpos. Então, vai tendo aqui uma linha do tempo, porque o tempo e espaço só é daqui. O ego, ele fez a linha tempo e espaço para trazer o senso mesmo de separação e de mortalidade. Então, assim, você é mortal. Então, ele fez tudo isso para ainda reforçar não só a separação, mas para confirmar que você pode morrer, que você é mortal. Você não é como Deus te criou. E nós somos imortais. Nós vimos isso no capítulo do Quem Te Disse. Tem lá uma parte, né? Você é real e só tem um de você e você é imortal, que é o espírito. Nunca nasceu, nunca morrerá. Né? Então, esse ego, que é a mente carnal, vive em pares opostos. O tempo todo. Acorda já no pares de opostos e vive da linha do tempo entre passado e futuro. O presente para o ego é só um trampolim para um
e outro, só. Ou eu volto, ou eu vou para frente. Mas ele não consegue permanecer no presente, por quê? Porque o presente só pertence a Deus. O agora é só de Deus. Porque ele é eterno. Então ele não conhece futuro e passado. Ele é, simplesmente é. É o que a gente viu na rosa, né? Uma rosa é uma rosa. É uma rosa. Deus é. Paz é. Amor é. Por quê? Você não dá espaço para julgamento quando você vai para o verbo presente perfeito. É. Quando isso acontece, eu não consigo classificar, eu não consigo julgar. E o julgamento é do ego. E se nós pararmos para analisar esse mundo aqui, que nós emprestamos o nosso poder de criação para o ego fazer, nós vamos chegar à conclusão que isso aqui é insano. Isso aqui é muito insano. Tem um termo que o curso fala bastante, que é o seguinte: aqui, alguém para viver, tem que alguém morrer. Se nós pararmos para pensar, né, uma semente para virar uma flor, o que acontece com ela? Morrer. As pessoas falam transformação, né? Mas ela tem que morrer. Então, essa questão da morte aqui, ela é muito, muito presente em tudo, né? O corpo, ele, por mais que o ego fez a gente acreditar em algum momento que é um belíssimo do instrumento, mas dá uns pau às vezes. Você tá lá, de repente aparece alguma coisa. Então, ele é passivo de sumir. Se ele é passivo de sumir, ele é irreal. Ele não está fora do tempo e espaço. Então, ele vai murchando, né? E olha só que doideira, as pessoas não prestam atenção nisso. O bebê, né? Criança nasce ali, né? Inocente, pura, perfeita, né? Na sua ainda não se contaminou aqui com o ambiente, mas já está morrendo. Então, o processo, né, de evolução, porque não existe nada evoluindo aqui, isso é uma ilusão ainda. Haja visto, se nós pegarmos a história e o presente, e a gente vai correlacionar, nunca nada mudou de fato. Melhorou um pouquinho, porque, né, tem que fazer uma coisa atrativa para as pessoas ficarem aqui. Aprender. E as pessoas acreditam, não, isso aqui ainda vai melhorar. Nossa, passa 30 anos e nada, 50 anos e nada, e o negócio continua o mesmo. Então, se você pega a vida aqui, né, que não é vida, isso aqui não é vida, vida é eterna, isso aqui é uma tentativa de vida. O bebê, ele já nasce morrendo. Ele está envelhecendo. E o corpo vai sofrendo as suas transformações e vai perdendo, né, seus atributos aí durante a vida, que está estimada ali. Então, o ego, ele tenta usurpar o poder de Deus através dessas coisas. Então, ele vai melhorando um pouquinho ali, ele melhora um pouquinho aqui, né? E aí tem uma teoria que diz o seguinte, né? Quando você olha para a vida de alguém, assim, que está muito bem de vida, assim, financeiramente, tem tudo, em algum campo ali está faltando alguma coisa, né? Internamente, a gente conhece que tem pessoas que têm muito dinheiro que depois acaba se suicidando, você não entende nem por quê. Porque o que move isso aqui é poder, né? Dinheiro e coisas deste mundo, né? Mas o que o ego faz ali? Se essa pessoa ela não estiver desperta, ela não souber realmente quem ela é e o que ela está fazendo aqui, ela vai sair daquele corpo, vai vir para uma nova existência, uma nova tentativa, vamos colocar assim, e ela pode estar totalmente oposta daquilo que ela estava na outra existência, bem na miséria. Porque a gente não sabe o que tem no inconsciente. Como o inconsciente ele são informações armazenadas ocultas ali que são de nossas experiências e são histórias contadas pelo ego, né?
e o ego ele vai armazenando, então ego e sombra é praticamente a mesma coisa, a gente não sabe o que tem no inconsciente. E o único que sabe o que tem no nosso inconsciente é o Espírito Santo. Não tem como nós sabermos sem que a gente peça liberação. A gente pode dar uma analisada na nossa vida assim, durante a nossa existência e perceber que tem alguma coisa de errado ali, né? Se está distorcido demais, você fala, pô, por que isso aqui está acontecendo demais? Né? Você começa a se questionar. Mas saber exatamente que as culpas que estão ali, os medos, né, os temores ali, a gente não sabe. E o ego faz de propósito, porque é uma forma de te aprisionar aqui. Essa mente carnal, ela é manipuladora, ela é controladora. E, como diz o Joel em algumas obras, né, escravos da mente. É, verdade. E aí você fica escravo. Então, tem um trecho dele que eu acho que deve estar no além das palavras e pensamentos, que ele fala do vício do álcool, do jogo, as pessoas que estão muito inclinadas para essas coisas do mundo, né? Vícios no sexo, luxúria, dinheiro, né? Poder. Ele fala, perdoe essas pessoas. Olha só como o Joel era, meu, ele já tinha uma conexão ali direta, porque o curso fala a mesma coisa. Ele fala, perdoe essas pessoas porque elas são escravas da sua mente. Quem? Ela é escrava de quem? Do ego. E ela não percebe que ela está escrava daquela mente, que leva ela a fazer coisas fora do amor, fora da paz. Olha como essa mente doente, ela procura o sacrifício o tempo todo, ela procura a dor, ela procura o sofrimento e não consegue sair disso. Quer se realizar, né? Então, só que ela quer se realizar no mundo material. É, achando que isso vai suprir, dar felicidade, sei lá. É o que a gente busca, né? Então, aí, de novo, né? Olha só que interessante. Eu, no meu inconsciente, eu quero ser feliz. Eu quero amor. Aí vem o ego e distorce. Tá? Você quer amor e felicidade, só que o preço é isso aqui. Então, você tem que, às vezes, abrir mão de alguma coisa ou de alguém. Você tem que fazer sacrifícios físicos, né? A gente sabe o que a gente está falando aqui, né? Uhum. Você tem que sacrificar alguém para você receber isso que você quer. Olha que doideira! E Deus não é sacrifício. E aí essas mentes, né, que nós já estivemos nesse lugar e a gente está agora consciente, mas tem irmãos nossos que estão nesse lugar ainda, eles olham para tudo isso e acham normal, aceita. Você nunca vai barganhar com Deus. Você nunca vai fazer pacto com a luz. Você nunca vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, esse medo que nós temos na mente inconsciente de voltar para Deus é justamente isso. Eu acho que eu tenho que abrir mão de tudo para estar com Ele. Eu escutei isso numa sessão de terapia de uma pessoa que estava com medo de perder todo o dinheiro que tinha, porque acho que tinha que ficar com Deus era perder tudo. Bah. Olha o equívoco. Sabendo que o suprimento que essa pessoa tem só pode ter vindo dele. Você pode melhorar a vida com o ego? Pode. Ele é teu amigo até que você não discorde dele. Então você, essa mente carnal, vai te oferecer tudo que você quiser, vai pagar o preço. Então você vê aí pessoas adquirindo, você tem carros importados, mansões, iates, né? Como diz o helicoto, carro, casa, apartamento, gado e por aí vai. Nada contra, né? Se eu estou no Espírito Santo e ele me trouxe tudo isso, beleza. Mas se eu vendi a minha alma para o ego para ter tudo isso,
pode ter certeza que eu vou pagar algum preço por isso daí futuramente, em algum momento. Por quê? O meu amor está nessas coisas, certo? Então, assim, tem aquela frase muito legal, né? Que é assim, o seu coração está onde o seu tesouro está. Então, eu deposito todo o meu amor e apreço nessas coisas desse mundo, sem saber que isso é transitório, né? Aí nós vamos voltar de novo, vamos ser a negligência. Posso ter o que eu quiser através do reino, mas eu não tenho apego, porque eu sei que aquilo ali é daqui. Vai ficar aqui. Eu não, né, não faça suas riquezas no céu. Então, essa mente carnal, ela trabalha dessa forma. Então, eu fiz o ego, dei poder para ele fazer todo esse cenário, esse teatro dentro da minha mente, mas ele não é um ser à parte de mim, ele não é uma entidade, ele não é um ser, uma pessoa, não. Ele é um pensamento que eu estou tendo na minha mente. E isso é libertador, porque eu posso desfazer esse pensamento a qualquer hora. A qualquer momento eu posso escolher de novo não ter mais esse pensamento. Que aí entra Joel, transcendendo essa mente. Ele vai... as pessoas falam matar o ego, né? Não é isso. Tá? Depois a gente vai ver nas outras aulas que a gente estende o perdão para ele. A gente estende o perdão para o ego. É como se eu estivesse perdoando, né? Por exemplo, um filho meu, de pequenininho, me pede a faca, que ele quer se cortar, e aí eu dei a faca para ele se cortou, se machucou, e aí eu me sinto culpada. E aí eu quero culpá-lo também por ele ter feito aquilo, mas não. Então o perdão é para mim, por eu ter feito na minha mente esse equívoco de separação e feito algo à parte de Deus, e o perdão é para ele, porque quem foi que fez ele? Eu. Então, não, por isso que Joel fala, não ame e nem odeie este mundo. Tá? Então, tira o julgamento. Então, a gente não pode nem julgar essa mente carnal, porque, primeiro, se eu estou julgando, eu estou dando realidade. E essa mente carnal, ela não é real. Ela é transitória. Né? Ela está ali se manifestando porque eu estou alimentando essa mente. Eu estou dando poder, eu estou dando realidade para essa mente. Eu estou comprando esse cenário de teatro que ela está fazendo. Né, que esse ego está fazendo. Então, tem as historinhas com família, as historinhas de emprego, as historinhas de chefe, historinhas de relacionamento, historinhas com dinheiro. Né? Tudo isso é um teatro. E nós vimos isso no capítulo final do Quem Te Disse, onde Joel fala que você toma algumas ações aqui, mas sabendo que é um teatro. Aquilo não vai te afetar internamente. Então, você sabe que seus irmãos, eles fazem parte de você, você tem que tomar algumas ações, tem que ser prático nesse lugar, mas você não vai levar aquilo para o lado pessoal. É por isso que Joel fala, não leva para o lado pessoal, porque não é pessoal. Mas a gente demora bastante para conseguir assimilar isso, né? Entender. Sim, sim. Então, essa mente que o Joel fala é uma mente doente, é uma mente equivocada, ela não para, porque ela precisa transitar entre essas polaridades, né? Essas dualidades. Então, se tem amor, tem que ter ódio, se tem alegria, tem que ter tristeza. Isso são vícios, né? Condicionamentos dessa mente carnal. E o ego, ele sobrevive da culpa. Né? Ele manipula porque ele sabe, ele tem uma estrutura bem complexa, né? Se a gente parar para pensar, ego, ele é
complexidade, espírito é simplicidade. É só amor. É só amor. Né? E aí essa mente doente não sabe que está doente. E aí a gente compra essas histórias acreditando que tem realidade nisso tudo, aí vem o sofrimento. Por quê? Porque o que é o sofrimento nessa mente quando eu me identifico com alguma coisa? É o que eu estou interpretando. Então, a gente acaba sofrendo até pelo outro, né? Quando a gente vê alguma coisa em relação ao meu irmão, né? Que nem você trouxe numa ocasião anterior do aborto, né? E a gente olha para aquilo, né? Como aquilo já não está dentro dos nossos princípios, digamos assim, choca porque parece que aquilo é real, né? Não que não esteja acontecendo no físico. No físico está realmente acontecendo. E aí a gente pergunta, né? Por que aqueles personagens estão vivenciando aquilo, estão projetando aquilo? Porque há culpa nas mentes ali, de todos os envolvidos. A culpa e a autopunição pela separação. E o sofrimento está só no físico. Por que está no físico? Porque essa mente carnal, ela é identificada com o corpo. Ela acha que é o corpo. Então, eu, Vanessa, o João, a Antônia, a Maria, todos nós aqui achamos que nós somos o corpo. Jesus provou isso na crucificação, sem sofrimento da crucificação. O corpo é uma projeção dessa mente carnal. Mas no espírito não houve sofrimento, porque é impossível sofrer no espírito. Deus não existe dor e sofrimento. Essa dor e sofrimento, ela só existe nessa mente carnal. E como eu estou identificado com esse corpo, eu acho que eu sou esse corpo, então tudo que ocorrer nesse corpo, eu vou sentir dor. Porque está na mente. Tá? Então, essa mente carnal é muito complexa. Ela é difícil de você trabalhar com ela no dia a dia, sair dessa identificação no dia a dia. Isso a gente comentou ontem, né? A prática e perguntar sempre quem é que está tendo esses pensamentos. Sou eu ou é o Espírito Santo? Se não for de Deus, eu escolho não tê-los. E aí a gente pede a correção para quem? O Espírito. A arte de curar pelo Espírito. Então, para finalizar, qual que é o cenário assim que a gente tem de ego? Tudo que é oposto de Deus. O que é Deus? Amor. Saiu desse campo, saiu dessa configuração, é ego. Manipulação, joguinho, vitimismo, culpa, ódio, ira, raiva. Se sentiu mal, tirou a paz, ego, mente carnal. E eu tenho que sair do quê? Dessa identificação com este ego, com esta mente, que é transcender ego. Só que sem prática, sem teste. Né? Vai testando todos os dias, vai ali praticando e observando. Porque a paz, ela é nossa por direito. Né? Eu fui criado no amor, eu fui criado dentro da paz. Então, isso é o que eu sou. Tudo que é diferente disso é irreal. E aí, quando o ego sabe que você está fazendo esse movimento, ele vai resistir. É aí que o negócio pega. Bota resistir nisso. Ele vai querer brigar quando aparecer uma pessoa fazendo alguma coisa que você não gosta. Ele vai querer ter razão.
vai querer discutir. Quando você está com dificuldades financeiras, ele vai dizer para você, ó, vai ficar sem nada, presta atenção. Olha, se você for ali, você vai sair perdendo. Doideira, né? Insano. Quem não olhou para isso aqui de verdade ainda, não está prestando atenção. Porque isso aqui é insano. Essa mente é muito insana, ela é doente e ela te cansa. Cansa. Pensar cansa. O nosso esgotamento físico é total da mente. Não é do corpo. O corpo só é um reflexo da mente. E para as pessoas que não sabem, né, que podem acalmar o pensamento, que podem ver o pensamento separado dele, sim, né? Não sei se tu tá me entendendo. Na verdade é assim. Eu tenho que observar. Tenho que prestar atenção no que está vindo. Naquele momento que veio aquele pensamento distorcido, equivocado, você entrega esse pensamento para o espírito. Saber que tu não é aquilo, né? Tu pode dar um passo atrás e observar aquilo e... Exatamente. Muito. É muito insano isso aqui. Então, essa mente carnal, né, ela é muito presente porque está muito tempo projetando, está muito forte ainda. E a gente tem pessoas que têm mais facilidades, outras nem tanto. Mas, num contexto geral, eu acho que é difícil para todo mundo, porque tem muito condicionamento, mas não é impossível, é factível. O Joel conseguiu, os mestres do Oriente conseguiram, né? Nós temos pessoas hoje que está aí, o Eckhart Tolle que está vivo, tem outros mestres aí, vivos aí, que podem constatar isso. A paz na mente. A paz na mente não tem preço. Então, a gente pode ter ajuda da maior ferramenta que nós temos, que Deus nos proporcionou, que é o Espírito Santo. E a arte de curar pelo Espírito de Joel não está ligado só a físico. Está ligado a espiritual, está ligado à mente, está ligado àquilo que eu sou. Pedir na minha mente a lembrança, né? Cristo me traga a lembrança daquilo que eu sou de verdade, né? Só que tem aquela questão do inconsciente. As culpas, elas precisam ser tiradas, elas precisam ser curadas, precisam ser liberadas. E o perdão. Tudo aqui se baseia no perdão. O perdão de si, o perdão deste mundo. Não há ninguém para ser perdoado. Assim, preciso perdoar um pai, uma mãe, um irmão. Não. Porque são tudo personagens de uma mesma mente. Eles estão também inconscientes. Eles estão achando que estão aqui e estão vivendo aquilo. Mas o perdão, para que é? Eu me perdoo por ter pensado isso. Tá tudo bem. Porque nada aconteceu. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Muito bom. Então é isso. Hoje a gente deu uma iniciada hoje, né, nesse contexto de surgimento dessa mente, como ela funciona. E aí nós vamos agora trabalhar transcendendo a mente. E aí a gente vai entrar no Joel mesmo, para a gente entender o que ele traz ali e como que a gente pratica isso no dia a dia. E desmistificar que isso não é impossível. Certo. Então, se não tiver mais dúvida por enquanto, a gente encerra a aula hoje. Você pode depois deixar dúvida aqui no Telegram ou no privado, não tem problema. E aí, na próxima sexta, a gente dá início, então, transcendendo a mente do Joel. Certo. Tá bom? Tá bom. É isso aí, Val. Espero que você tenha gostado. Vai ficar gravado aqui. Daqui a pouco eu te mando, tá bom? Tá ok.
Boa noite. Flor, obrigada. Boa noite para você, um bom final de semana. Para você também, Ivan. E Gratidão. até a próxima semana. Até.